Oi, Eva, tudo bem? Aqui é a professora Tarsila, sou professora de espanhol e hoje nós vamos estudar palavras que expressam negação, afirmação e dúvida, tá? Vamos lá? Na língua portuguesa nós encontramos palavras que expressam afirmação, palavras que expressam dúvida e palavras que expressam negação. De afirmação, por exemplo, sim, claro. De dúvida, possivelmente, talvez, e assim por diante, né? Negação, não, nunca, jamais, são exemplos de algumas palavras que expressam essas ideias na língua portuguesa. E essas palavras nos ajudam a entender um argumento, entender uma frase, um texto, na verdade, entender o que o autor manifesta. Se o autor daquele texto manifesta uma certeza, uma dúvida ou uma negação. Então, conforme já foi dito, quando lemos um texto ou frase, precisamos identificar se o autor está expondo os argumentos manifestando certeza, dúvida ou negação, tá? Então, a certeza, eu coloquei aqui uma imagem, né? Certeza quando eu tenho realmente certeza, eu estou afirmando aquilo que eu estou dizendo. Dúvida é quando eu não tenho certeza daquilo que eu estou dizendo, dúvida, tá? Então, não tenho bem uma certeza em relação ao meu argumento, ao que eu digo. E negação. Negação é quando se nega algo, tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro exemplo. Vamos observar essas frases aqui. Sí, esse presidente. Por supuesto, te ayudaré a practicar espanhol. Claro, te veo mañana. Se você observar, Eva, essas palavras destacadas aqui são palavras afirmativas, tá? São palavras que estão dando uma certeza em relação ao que está sendo dito. Vamos aqui para algumas palavras em espanhol que nos trazem essa ideia de certeza, de afirmação. A primeira eu tenho, sí, que seria o nosso sim da língua portuguesa. Eu tenho sí, claro, por supuesto, que é sinônimo de claro, tá? Por supuesto é sinônimo de claro. Desde luego, en efecto, ciertamente. Desde luego, desde já. Certamente, sem dúvida, com certeza, seria a tradução. Indudablemente, sem dúvida. Efetivamente, efetivamente ou verdade. Evidentemente, seguro. Então, a tradução seria tenho certeza, estou certo. Seguramente, certamente. Realmente, igual como na língua portuguesa. De hecho, ou de fato. Verdadeiramente, obviamente e logicamente. Então, essas palavras que eu acabei de ler aqui para vocês são palavras que expressam certeza, afirmação e constatação. E todas elas são sinônimos, tá? O que isso significa dizer, professora? Sinônimo. Que eu posso usar qualquer uma delas. Por exemplo, olha só. Aqui. Si esse presidente. Eu poderia usar aqui, além do si, poderia trocar o si pelo claro. Claro, esse é presidente. Ou eu poderia colocar por supuesto, que não mudaria o sentido da frase, certo? Não mudaria o sentido da frase, permaneceria o mesmo. E qual que seria o sentido da frase? Uma frase afirmativa. E vamos para o exemplo 2, Eva. Talvez, quizás, seamos dois almas gemelas. Talvez, quizás, nos encontremos donde sea. Ojalá que te compres essa casa. Possivelmente irei ao hospital amanhã. Então, aqui, Eva, eu tenho palavras que expressam dúvida ou possibilidade, né? Algo que talvez aconteça, mas que não tem tanta certeza de que vai acontecer. Então, aqui eu tenho talvez, quizás, ojalá, que significa quem sabe, possivelmente. Vamos conhecer algumas palavras que nos dão essa ideia de dúvida, de probabilidade, possibilidade ou hipótese. A primeira eu tenho quizá, que significa pode ser, talvez, acaso, possivelmente, puede que, pode ser, sinônimo aqui, ó.
Probablemente, possivelmente, supuestamente e presuntamente, que também significa supostamente, tá bom? Então, todas essas palavras, como eu disse, são sinônimos. Eu posso usar qualquer uma dessas palavras que não vai mudar o sentido da frase, tá? Por exemplo, aqui, possivelmente, eu posso usar presuntamente. Posso colocar no lugar do possivelmente, presuntamente. Presuntamente, que não vai mudar o sentido, tá? Supostamente, irei ao hospital amanhã. Vamos aqui para o exemplo 3. Olha só, aqui eu tenho uma tirinha da Mafalda. Vamos lá. Ui, mira, la nena es como vos e não llora. Que vergüenza, como te mira la nena. Vá pensar que sois um llorón. Não é certo, nena? Aí a nena, não. Então, aqui, este no é uma palavra de negação. A Mafalda está negando tudo o que ela disse, tá bom? É isso que a Mafalda está fazendo, está negando. Então, eu tenho aqui, alguns exemplos mais. Eles tampouco han comprado o periódico. Eles também não compraram o jornal. Nunca hizo nada malo. Nunca fiz nada de mal. O trem não há chegado. O trem não chegou. Ela nunca bebe gaseosa porque não é saudável. Ela não bebe refrigerante porque não é saudável, tá? Então, aqui eu coloquei algumas palavras que expressam negação. Esse time de palavras é bem pouquinho em relação aos outros que são um pouquinho mais extensos, né? Então, eu tenho aqui, para negar em espanhol, no, nunca, jamás, tampouco, que significa também não. Só que no espanhol eles não usam também não. Eles não traduzem ao pé da letra. Eles preferem utilizar essa expressão aqui. Tampouco para negar uma segunda vez. De nenhum modo, de nenhum modo, de nenhuma maneira, nem pensando, nem pensando de forma alguma, tá? Então, Eva, vou deixar aqui essa atividade para você resolver, tá? Lê as frases abaixo, identifica as ideias de afirmação, dúvida e negação. Atenção para as palavras destacadas. Por exemplo, olha só essa primeira. Nunca he viajado a Chile. Aí você vai identificar. Essa frase aqui, a ideia expressada nela é de afirmação, de dúvida ou negação. Responda em espanhol, tá bom? Forte abraço!